Olá, pessoal. Estamos na segunda temporada do Pod Nívia Salles. E essa temporada é uma temporada super especial, é uma temporada que eu já estou dizendo a vocês, vou repetir, vou começar logo dizendo no início do programa. É uma temporada que o final dela vai ser numa entrevista ao vivo com plateia. Então, fiquem aí ligados, porque essa temporada todinha a gente vai estar falando sobre saúde, bem-estar e sucesso. Sobre essa receita de sucesso que todo mundo já colocou na cabeça, que é estar sempre bem vestida, que é estar sempre num shape de corpo. E aí a gente senta nessa mesa e traz várias opiniões e traz vários experts. Hoje eu estou com Cris Valins, Vilarins. Eu sempre acabo trocando esse é um sobrenome diferente, né, Cris? É aqui mesmo? Não, ele não é brasileiro, tá. Mas a minha família está no Brasil já há muitos... Mas é de fora, né? É de outro país. Então, Cris Vilarins não é um sobrenome comum. É comum que eu possa me enrolar. Gente, mas a Cris, ela é psicóloga, especialista em tratamento com jovens, adolescentes com TDAH, não é isso, Cris? Isso. E quando eu conheci a Cris, eu fiquei super encantada. Já disse a ela, vamos lá para essa segunda temporada do Pod Nívia Salles, nessa terceira entrevista, porque ela traz um olhar todo humanizado, mas diferenciado, quando o assunto é TDAH. Eu não tinha ouvido dessa forma, então fiz questão de trazer a Cris aqui e eu já vou lhe agradecendo. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast, no nosso podcast, nessa segunda temporada. Eu já falei um pouquinho sobre você, sobre aquilo que você é especialista, mas eu quero que você fique muito à vontade, que você se apresente. Cris, queremos muito ouvir a sua opinião sobre como lidar com a juventude, como lidar com as pessoas que têm TDAH. E já me coloco nessa lista, tá? De alguém que não tratou o TDAH, mas que está aqui. Mas você, como especialista, talvez me mostre que eu não sou. Talvez você me mostre que isso é só estresse e correria do dia a dia, muitas vezes, que a gente pode confundir, não é isso? Provavelmente. Fique muito à vontade, muito obrigada. É uma honra tê-la aqui no programa. E se apresente. O espaço é seu agora, Cris. Ok. Eu estou muito feliz de poder falar sobre isso, porque é um assunto que é cheio de informações misturadas, né? A internet, o acesso à informação traz muita possibilidade de confusão no assunto. Então, hoje, todo mundo parece ser especialista nas questões e nós precisamos trazer informação, porque é a informação que nos leva à melhoria da qualidade de vida, ao entendimento de quem nós somos, e a gente vai conduzindo a vida para uma potencialidade melhor. Isso. Né? É produtividade, né? Isso. Porque eu já vi muitos adultos, amigos, dizendo que, mostrando o quanto pararam de produzir porque ficaram travados quando chega no médico, no psicólogo, e faz uma anamnese, faz ali uma consulta e descobre, chega arrasado, tem um TDAH. E eu, às vezes, fico assim, meu Deus, que pode ter. E a pessoa fica parada, fica estagnado ali. É como se descobrisse que tinha uma doença incurável, algo que não vai fazer ela crescer nunca mais na vida, ou que vai impedir que ela possa desenvolver os trabalhos dela. E você traz uma visão totalmente diferente, né? Porque quando a gente conversou em off, essa mulher disse que o mundo precisa estar preparado para essa geração de TDAH. Precisa mesmo, porque são pessoas potencialmente habilidosas e são pessoas com amplas capacidades que podem desenvolver atividades e projetos e elevar em muito a qualidade de vida da nossa sociedade. Elas só precisam ser compreendidas, precisam ser bem direcionadas e precisam ter o espaço aberto para que elas possam aplicar as suas capacidades. Eu costumo dizer que uma pessoa com TDAH, ela não tem um transtorno, ela tem uma superabilidade. E dentro dessas superabilidades, nós precisamos compreender como é que isso funciona e eles também, o jovem precisa compreender como são as suas habilidades para que elas possam se tornar super. Sim. Né? Então, esse trabalho é um trabalho múltiplo, ele é um trabalho que envolve conhecer a particularidade de cada pessoa e envolve também o aprendizado dessa habilidade que ele
possui. Para que ele possa colocar em prática a sua sociabilidade. Entendi. Porque é dentro da sociedade, é dentro da família, é dentro da escola, é dentro do ambiente profissional que ele vai expressar essa capacidade que ele tem, que muitas vezes não é compreendida, porque as gerações anteriores, elas são gerações muito cartesianas, que utilizam muito o córtex frontal como um direcionamento da razão. E os jovens hoje, e especialmente os que têm TDAH, eles têm uma redução do funcionamento do córtex frontal e eles passam a ter maior estimulação do restante do cérebro. Então, eles são hipersensoriais. Eles captam informações como nós não captamos. E isso gera uma confusão, um conflito de gerações. Nós não conseguimos compreender as habilidades que eles têm, a capacidade criativa, a capacidade de percepção. Então, a leitura do ambiente que os jovens fazem é muito maior do que a leitura do ambiente que nós fazemos. E isso é uma diferença gigantesca, é um abismo que existe entre uma geração e outra, né? Nós não sabemos ler essas pessoas. Então, muitas vezes eu falo que a dificuldade está em nós lermos essas pessoas e proporcionarmos as capacidades para elas desenvolverem seus potenciais no dia a dia. E eu acho que nem tanto só uma dificuldade nossa de ler, mas de se entender. De se entender, né? Porque quando eu digo a você que eu já tive diante de colegas, eu tenho 47 anos, já tive diante de colegas que descobri que tem TDAH. E isso dá uma estagnada na vida da pessoa. É como se a pessoa ali entendesse que é incapaz de produzir. E o que você está dizendo agora, o que você está nos dizendo agora, é que no cérebro existe partes específicas que estão sendo desenvolvidas, mas que a pessoa não consegue enxergar. A própria pessoa, muitas vezes, não consegue enxergar, né, Cris? Isso, não consegue enxergar porque na infância ela é cobrada para ter racionalidade, que é uma função do córtex. O córtex é essa parte aqui da frente do nosso cérebro. E ela não consegue desenvolver essa habilidade tão cedo. E, normalmente, ela não é tão desenvolvida, tão estimulada para compreender os outros estímulos que ela recebe com tanta facilidade, com mais amplitude, entende? Entendi. Então, às vezes, a gente olha para um diagnóstico de TDAH como uma sentença, porque parece algo que limita. E é essa sensação que a criança, o adolescente, o jovem tem. Ele se sente limitado porque ele se sente menor do que o restante da sociedade. E isso vai trazendo um desencadear de emoções, de esquemas desadaptativos, de dificuldades de leitura do ambiente, porque eles ficam presos, amarrados na expectativa do que o outro tem dele. Tá. Então, essa tensão gerada por querer atender ao outro, por querer ser aprovado pelo outro, gera os adultos inseguros que nós temos visto hoje. Entendi. É como se as pessoas, como se eles quisessem se moldar naquela caixinha, né? E aí eles percebem que não cabem na caixa, não cabem, e por isso eles se colocam de uma forma externa, como se não fosse produzido. Isso. Que não pudesse mais produzir, como se não fosse mais alguém produtivo. E aí você vem com uma proposta muito boa, que você trabalha com jovens, com adolescentes em específico, não é isso, Cris? Isso. Há aproximadamente 25 anos, eu trabalho com preparação de jovens para provas de grande nível. Tá. Enems, vestibulares, concursos. Então, eu venho acompanhando essas pessoas nas dificuldades que elas apresentam. E isso trouxe para mim muitas pessoas com diagnósticos de TDAH e de ansiedade. Entendi. E também de depressão, porque quando esse jovem se vê sem as habilidades que as pessoas definem como sendo as específicas que eles deveriam ter, eles muitas vezes entram em depressão. Sim. Então,
eu acompanhei essas pessoas ao longo desses anos e eu comecei a perceber que quando eles conseguiam enxergar as habilidades que eles tinham, quando eles conseguiam fazer a leitura do entendimento que eles faziam do mundo e quando eles conseguiam dispersar as emoções negativas e as inseguranças perante a família e perante a sociedade, eles brilhavam. Então, as aprovações chegaram, as avaliações eram bem concluídas, porque eles conseguiam decodificar o que eles sentiam e eles conseguiam processar essas emoções a partir do conhecimento de como eles se veem no mundo. Entendi. E não mais dentro daquela caixinha que eles tinham de expectativa para caber. É como se eles entendessem, tudo bem, tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum. Eu sou realmente uma pessoa que se dispersa com facilidade, muitas vezes. Às vezes tem um hiperfoco em alguma coisa. Sim. E isso me faz deixar o mundo acabar, o que tá acontecendo, né, por fora, né? Mas isso tudo bem, isso é normal. Eu preciso pegar essa habilidade, porque passa a ser uma habilidade. Isso, a gente deixa de ver um problema e passa a enxergar uma habilidade. Como uma habilidade. Então, a partir disso, como é que eu vou utilizar essa ferramenta que eu tenho que pode servir para mim? Eu vou utilizar técnicas e conhecimentos amplos, porque aí vem o olhar holístico daquela pessoa e aquele olhar individualizado. Então, não adianta eu colocar todas as pessoas com TDAH na mesma caixa, porque não vai funcionar tão bem. E o olhar de que uma única abordagem não é o suficiente. Sim. Então, nós precisamos buscar uma gama de conhecimento, uma gama de informações que podem trazer auxílio para o direcionamento emocional e cognitivo daquele jovem. Entendi. É como se a gente entendesse que não existe a caixinha do TDAH. Não é isso, não existe a caixinha. Não existe uma caixinha para essa galera. Não existe caixinha. Eu acho que os jovens trazem essa perspectiva. As caixinhas não servem mais. A gente tem aí um caso que é bem polêmico, que é de uma pessoa publicamente bem conhecida, que é o Whindersson Nunes. Que ele fala sobre essa última vez que ele procura uma ajuda médica e tudo mais. E lá ele descobre que é superdotado para a criatividade. Isso. Durante esses dias, antes de a gente vir gravar, eu associei muito a nossa conversa a essa história do Whindersson Nunes, né? E aí ele descobre que é superdotado. E eu achei que encaixa muito bem com esse tema, com essa forma que você vê e trata. Inclusive, você está fazendo um mestrado fora, né? Em neurociências, para justamente pesquisar e analisar mais essas questões que estão relacionadas ao funcionamento cerebral das pessoas com TDAH e ansiedade. Uau! Você se preparou para a quantidade de pessoas que vão fazer fila no seu consultório para ser atendida? Vamos em frente, né? Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Eu acho que o mais importante é a gente levar agora o conhecimento, a informação e trazer essa perspectiva de que não estamos falando de extraterrestres. Sim. Né? São pessoas como todas as outras. Nós convivemos e precisamos aprender a lidar com essas habilidades que as pessoas têm. Então, quando um jovem ele começa a aprender como funcionam as emoções decorrentes dessas características que eles possuem, eles passam a viver melhor e eles começam a desenvolver habilidades como liderança, como empreendedorismo, como muitos se tornam cientistas, inovadores, né? E nós enxergamos que essas pessoas não estão limitadas às expectativas dos outros. Então, quando eles, na infância, se veem limitados e pressionados a viver sob as expectativas dos pais, da escola e da sociedade, eles se embotam e eles se fecham. Então, a insegurança, a ansiedade, o sentimento de menos-valia, o sentimento de rejeição e a dificuldade de apresentar
desempenho e qualidade nas suas atividades acontece. Então, a gente precisa parar com essa história do rótulo para que esses rótulos percam força nos nossos jovens. Sim. Eles não são eles não são uma fatia da sociedade problemática, eles são potenciais. Tá. E dentro desses potenciais, nós nunca chegamos onde eles podem chegar. Então, vamos conversar aqui um pouquinho na mesa, bater um papo aqui de pessoas mais maduras. Sim. Maduras, né, em idade. O que é que aconteceu no passado? Onde é que nós estávamos? Onde é que nós estávamos? Onde é que essa galera estava? Porque eu parto do pensamento, do seguinte pensamento: tudo sempre existiu e passou a ser descoberto. Não é isso? As coisas passam a ser descobertas. Então, quando elas se tornam evidentes para a sociedade, as pessoas veem... Antigamente, eu sou uma pessoa que digo muito isso, né? Tem aquela história da geração do... Hoje é a geração do mimimi, a geração Nutella e tal. E eu, com a minha primeira filha, tentei criar ela na caixinha, entendeu? Partindo da minha ideia de como eu fui criada e partindo da ideia de que isso foi a melhor coisa, que eu tinha me dado super certo na vida e eu tinha que criar daquela forma, né? E acabou que ela desenvolveu o transtorno de ansiedade e eu não vou dizer que a culpa é minha, mas vou falar assim, que existiram N fatores que a gente hoje reconhece que talvez pudesse ter aliviado mais, pudesse ter entendido que uma boa conversa e não um grito, porque aí a gente vê que é uma geração também hoje que quando a gente aperta um bocadinho, eles se angustiam. E aí vem assim as ansiedades, os transtornos, né? E vem medicação, e vem psiquiatra, e vem tudo mais. E acaba que a gente perde os nossos jovens. Perde, né? E esse trabalho... Quando eu percebi que eu estava apertando muito, tentando colocar ela numa caixa, eu fui soltando mais, né? Eu sou professora há 25 anos, eu convivo com jovens também, com adolescente, muito com adolescente. Mas, assim, talvez no tempinho certo de trazer de volta, de levar para uma terapia e tudo mais. E essa história de geração de mimimi hoje, geração Nutella, e nós do passado, onde é que nós estávamos? Eu quero entender onde é que nós estávamos, onde é que nós acabamos nos perdendo, né, quando foi que aconteceu essa virada? Pois é. Nós somos filhos da geração que eu chamo uma geração de mão de ferro. Sim. Faz parte de uma geração que veio da Revolução Industrial, onde o mecanicismo e os padrões começaram a ser valorizados e eram necessários para que todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje acontecesse. Sim. Então, padronização, respeito à hierarquia, toda aquela estrutura rígida precisava acontecer porque eles precisaram, como nós falamos comumente, tirar leite de pedra. Isso. Eles tiraram leite de pedra. Mas hoje nós temos um desenvolvimento tecnológico que já está constituído. E nessa mudança de geração, nós temos muito mais espaço para o entendimento das emoções, que a geração anterior não tinha. Sim. Paralelo a isso, Nívia, nós somos pessoas que usaram mais a razão e eles usam mais a emoção. E aí são linguagens diferentes. Sim. Né? Eles não aceitam pressão, não é porque eles não são capazes de lidar com a pressão. É porque, se eles tiverem o emocional reconhecido, eles fazem muito mais do que nós. Tá. E essas pessoas com TDAH, com ansiedade, elas sempre existiram, sim. Sim. Eu sou filha de uma provável TDAH. Né? Então, assim, a gente olha para trás e a gente enxerga nos nossos pais, nos nossos tios, nos nossos avós, características que fazem sentido com os diagnósticos que nós temos hoje. Acontece que a ciência vem evoluindo e nós estamos cada vez mais compreendendo o comportamento humano, sim, claro. A saúde de um modo geral, o funcionamento cerebral, o funcionamento do corpo e o funcionamento das emoções. Então,
a ciência, ela coloca nomes, mas esses nomes, eles não precisam ser nomes que limitam. Tá. Porque quando eu digo que uma pessoa é desorganizada e ponto, ou desatenta e ponto, eu estou dizendo que ela não tem outras habilidades. E ela tem outras habilidades. Todos nós somos múltiplos. Sim. Então, olhar para uma pessoa como bagunceiro. Ah, meu filho é bagunceiro. Ponto. E aí, e as outras coisas? E a amorosidade? E a criatividade? Sim. E a energia? Né? Isso. Então, essas outras habilidades deixam de ser olhadas, inclusive, a partir desse rótulo que nós construímos para os nossos jovens. E quando eu digo é uma geração Nutella, eu estou dizendo é uma geração fraca. Isso, é exatamente né? É isso que tem significado. Isso. E eu acho que isso é um crime contra os jovens. Porque eles têm potenciais talvez mais elaborados e, na verdade, são mais complexos do que nós tivemos. Sim. E eles lidam com uma gama de informação Muito que é enlouquecedora. É verdade. É enlouquecedora. Nós mesmos... muitas vezes apresentamos características de TDAH. Nos angustiamos, né? Com tantas informações. Com tantas informações. E eles já viveram, eles já se desenvolveram nesse movimento de informações múltiplas. Sim. E nós precisamos compreender como é que as emoções deles agem a partir dessa nova realidade que nós mesmos construímos. Sim. Né? Então, é verdade. Você sabe que quando eu conversei com você, eu... venho matutando muito, e você mudou muito a minha maneira de ver, de enxergar, começando por dentro de casa, claro, né? Eu tenho uma de 24, a Duda vai fazer 24, né? E o Duduzinho vai fazer 15 em março. E eu olhei tanto para ele esses dias, olhei tanto para ele, você falando aí de bagunceiro e quarto, a maneira como ele lidar com as coisas, assim, mas é uma pessoa extremamente na dele, sabe? Na dele, criativo, inteligente, rápido no pensamento. Geografia com ele é como se estivesse conversando sobre, nem sei, sobre um assunto comum. Conhece todo esse mapa todo aí do mundo todo. E reconhece tanta coisa que eu fiquei olhando assim para ele, meu Deus do céu, como meu filho é rico, e eu fiquei pensando justamente isso, como vou direcionar. Porque se a gente começa a trabalhar essa geração como não geração Nutella, como não geração mimimi, e começa a enxergar a geração como alto potencial, como pessoas que precisam ser desenvolvidas, que precisam até elas mesmas entender, muda o rótulo de que você tem transtorno de ansiedade. Porque a gente vê muito nas redes sociais as pessoas desesperadas, muitas vezes até brincando. E não é brincadeira. É um assunto triste, né? É um assunto angustiante. A ansiedade, os transtornos de ansiedade, muitas vezes impedem você de produzir, de trabalhar, de fazer uma prova de Enem, de passar por uma entrevista de emprego, né? Porque não conseguiu desenvolver, não conseguiu se colocar, não conseguiu se colocar no local certo, né? Talvez estamos precisando da geração que sempre... Olha, gente, vamos guardar aí esse insight aqui. Daqui a pouquinho, as pessoas vão sentar na mesa para fazer entrevista de emprego e aí a pergunta vai ser, você tem TDAH? Porque talvez se você não tiver, não vai servir para o trabalho. Você precisa ser alguém que tem... altas habilidades. Você tem altas habilidades. A pessoa passa a ser conhecida como alguém que tem altas habilidades. Isso. Uma visão muito top. Isso. A sua. Acho que você vai desenvolver muito bem esse trabalho, essa temática aqui. Está aqui em Maceió, gente. Aonde é o seu consultório? Só para quem está assistindo já entrar em contato. Pois é. As pessoas podem entrar em contato comigo através das redes sociais, né? Do Instagram. Acho que é a forma, Cristi Vilarins. Cristi Vilarins. Mas você tem
um instituto, não é isso? Isso, eu estou iniciando um instituto onde a gente vai trabalhar terapias, cursos e treinamentos, porque a ideia é levar, e consultorias, a ideia é levar um conhecimento diferenciado a respeito dessa nova juventude e a respeito das potencialidades que a gente pode desenvolver com eles, né? Muito bom. Então, eu tenho também, né, uma expert em casa, que muitas vezes ela é o meu balizador, né? Então, eu pergunto, às vezes eu faço, filha, eu vou fazer isso aqui. Ela faz, mãe, isso aqui você não vai... Ninguém vai escutar você se você falar desse jeito. Eles são assim, Aí né? eu reformulo e ela diz, agora sim, agora você vai... Agora a galera vai entender, isso mesmo. Então, assim, a gente precisa escutar eles, porque são eles que já chegaram. Isso aí. Eles não precisam mais pedir permissão. Eles são pessoas que eles sabem que eles têm direitos que nós conquistamos para eles, mas a gente se assusta quando eles se abraçam desses direitos, quando eles tomam esses direitos, né? E eles sabem que a vida ela pode ser mais simples. Sim. Então, nós vemos pessoas se desenvolvendo, pessoas buscando áreas do conhecimento e áreas profissionais que não precisem colocar dentro de uma carga horária fechada, estressante, mas que podem trazer um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, porque eles já sabem que nós mesmos ensinamos a eles que a gente precisa de equilíbrio. É verdade. Mas a gente se assusta com o equilíbrio que eles querem. E aí a gente diz que eles são fracos. Não, eles não são fracos, eles são frutos da nossa educação. É verdade. Daquilo que a gente frustrou, muitas vezes, né? E tentou recompensar com eles. E a gente começa a se culpar muitas vezes. Meu Deus, eu aliviei demais, porque foi muito pesado comigo. Começa a achar que nós somos o erro, que fomos nós que erramos. Eu me aliviei muito mais, eu estou mais satisfeita. Não fui eu que errei, é a geração que vai mudando, são as pessoas que vão mudando. Na verdade, é todo um contorno, é todo um mundo, né? Toda uma mudança de geração, de informação, com rede social, não só com rede social. E agora que é tão evidente as IAs, né? E isso vai piorar. Vai, né? Eu costumo dizer assim que não vai piorar, mas vai intensificar. Isso. E a gente precisa lembrar que, sim, existem pessoas que precisam de medicação, que precisam de auxílio, porque às vezes nós precisamos de um ajuste químico cerebral para que essa pessoa possa retomar o controle das suas habilidades mentais, né? Para desenvolver as suas qualidades. Então, às vezes, e muitas vezes, na verdade, é necessário sim um acompanhamento, mas um acompanhamento médico, mas ao passo que essas pessoas, que esses jovens vão aprendendo a lidar com as suas emoções, que são extremamente afloradas, que vão aprendendo a lidar com as suas habilidades, eles naturalmente vão saindo da necessidade e da dependência da medicação. Porque muitas vezes a gente direciona para o aprendizado da meditação. E aí muitas vezes dizem assim... Mas eu não consigo silenciar a minha mente. Só que meditação não tem que necessariamente ser isso. E a gente vai trabalhar etapa por etapa até que a pessoa consiga ter a autonomia da meditação ou da atenção plena. A gente trabalha com outras abordagens, né? A gente trabalha com biomagnetismo, com constelação, a gente desenvolve outros conhecimentos, porque, como eu disse no início, eles não cabem numa caixinha. Então, não é uma única teoria que vai auxiliar eles a chegar a um equilíbrio. Uma única teoria, uma única abordagem terapêutica vai colocar eles dentro de uma caixinha novamente. E quando a gente amplia o rol de conhecimento, quando a gente sai do âmbito da medicina ou só da psicologia, nós ampliamos o entendimento deles a respeito de si mesmo. E dentro desse autoconhecimento, eles dominam. Eles se desenvolvem. Então, eu já trabalhei com pessoas, com jovens, que chegaram no meu consultório extremamente inseguros, com os pais dizendo assim, Cristiane, eu
investir no intercâmbio e ele não entrou no avião. E nós terminamos com ele fazendo um mochilão pela Europa. Né? Ou morando em outro país, sozinho, e trabalhando numa outra área, né? A questão é que eles precisam aprender a lidar com essas habilidades. Sim, com certeza. Do jeito deles e não dentro de um padrão que nós aprendemos. Isso. Né? Eu acredito que a partir de agora a gente começa a entender que o mundo todo está em evolução. E a gente começa a se adequar à evolução. E não resistir. E não resistir à evolução. E dar espaço para eles, para os nossos filhos, né? Para essa nova geração, que vão ter filhos também. E vão passar também pelos seus dilemas e pelas suas evoluções, que a gente talvez não faça nem ideia de como será. Mas hoje eu tenho um filho em casa e eu sei que ele tem TDAH, porque eu já fiz, vamos dizer assim, eu estou supondo, testes, né? Eu estou supondo. Eu tenho um filho em casa, descubro que ele tem TDAH, já sei disso, já fiz teste e tudo mais. Me angustio com o comportamento dele, me angustio com tudo que ele, da maneira como ele se comporta. E quais são os sintomas que eu, de fato, preciso olhar e dizer assim, agora eu preciso direcionar ele para um tratamento para que ele não fracasse. Porque a ideia é essa, não permitir que essa turma fracasse, né? Porque quando eles se veem incompreendidos, eles começam a entrar num modo de sobrevivência. Eu costumo dizer que toda opressão gera rebeldia. Com certeza. Toda. E quando a gente se depara com um jovem rebelde, e aí a gente olha e diz, ele está rebelde, fulano é muito rebelde, ele não quer fazer, ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, ele não quer isso. Ele está dando uma comunicação. Sim. Ele está informando o que é que está se passando com ele. Ele está dizendo, eu estou me sentindo oprimido. Né? E nessa opressão, ele está achando que está sendo injustiçado. Sim. Então, a primeira coisa a fazer é, filho, eu sei que nós temos linguagens diferentes. Vamos trabalhar juntos para que você fique bem, você fique feliz. Não é sobre mim, mãe. Não é sobre mim, pai. É sobre o nosso filho. É sobre a gente se lembrar de qual é a nossa função. A nossa função como mãe e nossa função como pai é preparar o nosso filho para a vida. Entendi. Não é preparar o nosso filho para nós. Então, quando eu saio desse salto alto, digamos assim, e eu olho para ele e eu digo assim, filho, eu entendo que a minha forma de viver não está igual a que você precisa. Somos diferentes. Nós precisamos trabalhar isso e nós vamos trabalhar juntos. Mas o caminho provavelmente será esse. E aí entra a necessidade da terapia. Entra a necessidade do acompanhamento para desenvolver essas habilidades, né? Quanto tempo esse tratamento vai, em média, dura? É muito relativo, porque cada pessoa é um mundo, né? E muitas vezes nós somos chamados em momentos muito cruciais. É no final do 3º ano, né? Meu vai fazer o Enem já. vai fazer o Enem e está tendo crises de ansiedade. A gente precisa apagar incêndio, a gente precisa tratar e trabalhar diretamente com a crise de ansiedade. E depois dar instrumentos necessários para que ele possa se desenvolver. Então, tudo depende de como a pessoa chega, em qual grau de ansiedade, em qual grau os esquemas desadaptativos estão instalados, né? Porque quando esses esquemas surgem e eles são alimentados no dia a dia, a gente recebe pessoas com medos infundados, gerados por essa cobrança que está além do direcionamento de potencial deles. Entendi. Né? E uma idade, Cris, que você possa hoje dizer assim para a gente, um alerta para os pais. Pai, a partir de tal idade seria interessante que esse adolescente já entrasse para uma terapia, porque pelo menos ao meu entender, o jovem ele precisa realmente passar por terapia, estar em terapia.
Isso é independente de qualquer coisa, né? A menos que realmente você perceba que é uma criança, um adolescente tranquilo, muito tranquilo, mas que não existe adolescente tranquilo, né? Não existe. A adolescência por, né? si, Por só, si só já é uma fase de transição. Isso, já uma é transição hormonal, uma transição de corpo, uma transição de imagem. Uhum. E se na família ele não encontra base, estrutura e apoio, acolhimento. né? Acolhimento, ele se torna inseguro. Uhum. Então, a partir da habilidade que os pais, que a família como um todo, tem a condição de construir esse vínculo seguro com o filho, nós entendemos que o momento da terapia é o momento que ele sente necessidade. Sim. Mas se eu não tenho condição, eu enquanto pai, eu enquanto mãe, não tenho condição de dar essa sustentação para o meu filho, ou que a minha linguagem não está sendo compreendida por ele, tem que ser muito mais cedo. Sim. Né? Então, quando é que eu começo a receber as pessoas no consultório? Por volta dos 14, 15 anos. Ótimo. No auge da adolescência. Do auge já. Né? O auge da adolescência. Poderia ser feito antes? Poderia. Seria melhor? Com certeza, né? Mas eu percebo que as pessoas começam a buscar a terapia nessa faixa. Essa faixa também é o período em que o adolescente já começa a expressar mais. Ele tem uma troca mais cognitiva dentro do consultório, dentro da terapia. E eu acho muito rico porque ele começa a construir o plano de futuro dele. Tá. Desde cedo, sem angústia. E sem angústia, num espaço onde ele pode ser acolhido, onde ele pode acertar, errar, onde não existe uma cobrança para que ele seja perfeito. E aí, dentro dessa possibilidade de ser imperfeito, ele cresce, ele evolui. O sonho da mãe, o sonho dos pais. Você falou sobre outro dado aí interessante, que é quando essa adolescência acaba, a idade. E o que compartilha aqui conosco, né? A gente conversou um pouquinho em off aqui antes de começar, e ela falou, essa idade, Nívia, começa aí por volta dos 14, 15 anos, que a gente começa a tratar e tudo mais, mas vai até... Até os 30. Olha aí, gente, a novidade. A gente vê hoje jovens com 25, 26, 27. Então, eu costumo dizer assim, que eu trabalho não só com adolescentes, eu trabalho com jovens, né? Porque a estrutura cerebral, ela necessita de outras habilidades que acabam sendo desenvolvidas mais tarde. Sim. Então, um jovem, um adolescente que não é bem trabalhado, que não é bem conduzido na adolescência, no início da vida adulta, ele chega seguramente aos 30 anos. Ainda com os dilemas. Os dilemas adolescentes. Da adolescência, né? Que coisa, né? E eu acho que é por isso que todo mundo está evoluindo do mesmo jeito, que até as idades, as pessoas estão vivendo mais, estão morrendo mais velhas, e isso é bom também, né? Mas também os jovens estão amadurecendo mais tarde, então tá tudo certo. Hoje, para a gente fechar esse ciclo, porque você volta aqui para falar um pouco mais especificamente de alguns assuntos, porque é muito interessante quando você fala sobre essa adolescência que não foi tratada, que pode chegar até os 30 anos com os dilemas da adolescência. É interessante quando você diz, há uma geração que precisa ser vista, que precisa sair desse rótulo de que tem um transtorno, de que é uma pessoa improdutiva. Há uma diferença. Achei muito bom quando você traz essa história toda de que nós viemos de uma fase da história em que nós precisávamos nos moldar. E hoje vivemos outra realidade. Isso. Sabemos que hoje existem as perspectivas de empregos e profissões que a gente nem imagina, né, quais serão, e as pessoas precisam estar prontas para tomar conta desses cargos. Senão, como é que vai ser? Então, seremos nós que iremos preparar essas pessoas. Nós pais, conseguiremos preparar os nossos filhos para um futuro fantástico aí, que é o desejo de todo pai e toda mãe, né? É verdade. Mas hoje, conversando com um pai, uma mãe, uma família que está angustiada com o comportamento do filho, o que você deixaria de conselho? Que olhe para o seu filho como um potencial.
Toda criança, todo adolescente, todo jovem é um potencial inestimável. Quando a gente enxerga a personalidade desse jovem, a gente permite que ele brilhe. Sim. E na constelação familiar, por exemplo, a gente olha para essa perspectiva da bênção dos pais. Então, quando os pais abençoam e quando os pais liberam o filho para o sucesso, ele vai ser um sucesso. Com certeza. Ele precisa lutar menos emocionalmente falando para conseguir aquilo que ele quer. Então, é bem isso, sabe? Primeiro é olhar para o filho. Em segundo, é escutar o filho. Em terceiro, é deixa ele brilhar. Ele vai mostrar a potencialidade dele. O mundo precisa de médicos, precisa de engenheiros, ele precisa de biólogos, ele precisa de merendeiras, ele precisa de chefes, ele precisa de líderes, Sim, empreendedores, exatamente, ele corajoso. precisa de geógrafos, ele precisa de historiadores, ele precisa de literários, ele precisa de tudo. Ele não precisa só de 2 ou 3 profissões. E todos podem se desenvolver e ser ricos, apesar de que riqueza é algo subjetivo. E o que é riqueza para mim como mãe pode ser completamente diferente para o meu filho, para minha filha. Isso, né? é isso aí. Então, eu procuro conversar muito com a minha filha para ter com ela essa perspectiva diferente. Sim. E eu trago isso para os pais, né? Olhe para os seus filhos com a perspectiva deles. Eles são mais questionadores, eles são mais críticos, né? Eles enxergam o que eles querem, o que eles não querem. E eles sabem o que é melhor para eles também. Também, é verdade. Né? Isso é verdade. Também. Para a turma que já está perto dos 30, com 30 a mais, assim, como nós. E nós descobrimos que temos TDAH desde sempre, não tratou, e isso muitas vezes atrapalha porque não sabe como desenvolver, né? A gente, pelo menos eu, fui logo procurando, eu sempre fui muito de fazer muita coisa, e eu acabo dando o meu grito de eu estou aqui, independente da minha atenção ou da minha falta de atenção, eu vou sempre fazendo coisas novas. E isso vai me deixando viva e ativa. Mas também preciso de terapia, faço terapia, tenho acompanhamento também, porque entendo que eu preciso estar também dentro de mim. E tenho filhos para criar, e tem trabalho, e tem casamento, e tem tudo para manter, né? Mas hoje a pessoa se angustia com esse diagnóstico de TDAH, como eu disse a você no começo da entrevista, do programa, e ela precisa de um direcionamento, ela já se acha numa idade avançada, o que é que ela faz agora? Você disse que trabalha com as medicinas integrativas e tem a questão do biomagnetismo, não é isso? Isso. O biomagnetismo, ele é uma abordagem integrativa que auxilia muito no tratamento das ansiedades. Os adultos que hoje têm ansiedade, depressão, dificuldade de concentração ou que têm uma suspeita de um transtorno como o TDAH, o biomagnetismo ele pode ajudar muito, porque ele trabalha os aspectos biológicos, emocionais e bioquímicos também do corpo. Sim. Não substitui as abordagens médicas, mas ele auxilia na harmonização emocional, que muitas vezes é a base das nossas doenças psicossomáticas. Sim. Né? Então, muitas pessoas com fibromialgia, com dores, com depressão, crises de pânico e ansiedade, quando a gente trabalha de forma integrativa, aquele sintoma, a gente tem uma chance de sucesso maior. E ao passo que cada um vai conhecendo como o seu corpo funciona, quais são as necessidades de sono, as necessidades de alimentação, de melhoria na alimentação, qualidade de vida, as terapias integrativas, elas vão auxiliando as pessoas a voltarem para o eixo e a equilibrarem mais
o seu dia a dia. Então, muitas vezes, o que a gente pensa que é TDAH deixa de ser TDAH, as depressões, elas reduzem, sabe? As ansiedades, elas reduzem e inicia-se uma dinâmica de autocuidado. Sim. Porque a nossa geração, a geração dos 30, 40 mais, né? Somos nós. É uma geração que negligencia muito o autocuidado. É verdade. Em prol de uma tarefa, né? E aí a gente se choca com o jovem que diz assim, eu não vou fazer isso porque isso vai me cansar. E a gente acha isso um absurdo. Nem fale. Né? Não fale, porque a gente já se vê, nessa realidade no dia a dia. Mas as abordagens integrativas, elas são importantíssimas para a prevenção e para o auxílio na manutenção da saúde física e mental. Sucesso, para a satisfação, para a felicidade, para o sentimento de satisfação e felicidade pela vida, de sentido pela vida, né? Eu quero deixar aqui uma frase, né, que eu tiro desse momento, desde quando eu conheci você. E eu guardei tudo que você me disse e agora, muito mais nessa mesa. Eu digo a vocês que essa mesa ela é mágica, ela tem uma troca de energia, ela faz a pessoa... realmente é mentoria de graça. Estou pregando isso na internet, Cris. É mentoria de graça, gente. Vai assistir uma entrevista. Eu procuro trazer conteúdos bons, conteúdos de grande valor para a sua vida pessoal, para a sua vida no seu negócio, enfim. Porque isso aqui é mentoria de graça. Muitas vezes a gente precisa sentar e pagar caro para ouvir coisas que a gente diz aqui na mesa, tentando ajudar a outra pessoa. Então, assim, você foi uma pessoa que me fez mudar o pensamento. Saí do consultório naquele dia mudada já, pensando de outra forma. Que ótimo. E aí eu elaborei aqui uma frase, né, que eu vou estudando também antes de entrevistar. Quando um jovem é visto com profundidade, ele deixa de tentar caber e começa a se tornar. Exatamente. O jovem não precisa caber em lugar nenhum, em caixa nenhuma. Ele se torna e nós precisamos aceitar isso. E ele também. O jovem é potencial, né? A gente tem, muitas vezes, dentro de casa, um foguete sendo tratado com devido respeito. Como fusquinha. É verdade. Né? É isso mesmo. E a gente diminui o nosso jovem, a gente diminui o nosso filho, porque a gente não consegue enxergar a potencialidade. Então, o tornar-se, o ser, né? Eles são ilimitados. E a gente precisa enxergar isso nos nossos filhos. Sim, com certeza, com certeza. Vocês estão vendo que o cenário é de carnaval, porque nós estamos gravando essa temporada no carnaval mesmo, então aí no fundinho tem essa estante. Mas eu amei todo esse conteúdo. Quero que você deixe uma frase para encerrar essa entrevista, para dizer às pessoas, eu vou falar para a nossa geração, 40 a mais, tá? Porque nós estamos com os meninos estourando aí na vida, e a gente muitas vezes está achando que os meninos não têm potencial, mas os meninos têm sim, têm grande potencial. Levar para um tratamento, direcionar para um tratamento correto, vai procurar a Cris, que ela está lá no Instagram. Diga de novo seu Instagram, Cris, que é para a gente, faça de novo a sua propaganda, né? Cristi Vilarins. Cristi com Vilarins. CH, né? Tá. CHR. Cristi, CHR. Vilarins. 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 Então, Isso. lá tem o link da bio que você pode falar com você. Contato direto. Exatamente. Já vai agendar uma consulta, uma anamnese, algo que possa lhe dar o direcionamento. Não fique angustiada com o seu adolescente, com o seu filho em casa, que você acha que vai desenvolver transtornos que vão impedir ele de crescer, quando, na verdade, são sintomas que estão apontando para que ele possa ser realmente alguém maior. Exatamente. É isso aí, é esse o meu entendimento. Vamos fazer essa geração brilhar, Cris. Vamos embora, né? Fazer isso. O brilho é a nossa essência. Isso. E a gente precisa só trazer luz a esse brilho interior. Nós somos potenciais, nós somos capacidade pronta para agir. E o jovem, ele pode fazer isso. Então, os pais, eles precisam e podem liberar os seus filhos para serem felizes. E nessa felicidade eles vão surpreender. É isso aí.
Né? Vamos criar essa geração feliz, gente, porque a nossa alegria é ver os nossos filhos dar certo. Não é? Não é isso? Exatamente. É o nosso prazer. É a alegria de todo mundo. Muito obrigada, Cris. Eu que Obrigada por essa tanta informação boa, gente. Uma pessoa aí altamente capacitada para fazer esse tratamento familiar. Acho que você atende famílias, né, Cris? Atendo famílias, casais e jovens. E jovens, por mais Cristi Vilarins. Isso. Aqui em nosso Maceió. Vai preparar, tem Instituto vindo, daqui a pouquinho ela está fazendo a formação com os psicólogos. Tem muita coisa. Tem muita coisa chegando por aí. Obrigada, Cris. Obrigada a você. E essa foi mais uma das entrevistas dessa temporada que está cheia de informação boa, cheia de mentoria de graça, cheia de informações e de direcionamento para você, para a sua família, para o seu negócio, enfim. Saúde, bem-estar e sucesso. Terminaremos essa temporada com mentes mudadas. Que o podcast, esse espaço aqui é para transformar vidas. É isso aí. É isso aí. Até a próxima entrevista.